A paz de Cristo, Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo a esse canal. Eu sou a Camila Antoniazzi e hoje eu quero trazer uma palavra para você sobre obediência. Deus quer falar conosco sobre esse tema, então abra os seus ouvidos, deixa aí o celular no volume bem alto, enquanto você lava sua louça, cuida da sua casa, enquanto você está dirigindo. Deixe Deus falar ao seu coração. Ele quer te abençoar e até o final desse vídeo você vai entender o porquê esse tema e essa palavra é tão importante. Em Gênesis 1, primeiro livro da Bíblia, enxergamos Deus criando os céus, terra, tudo o que nós enxergamos, e o homem e a mulher. E quando Ele nos criou, diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Porém, através da desobediência, a mulher e o homem afastaram-se de Deus, porque o pecado entrou no mundo. E a palavra diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então precisamos nos lembrar hoje que a maldição, a desobediência, é algo que existe nesse mundo por conta do pecado. Não era para ser assim, mas aconteceu por conta da desobediência. Através de um homem, todos morreram. Assim diz Romanos 5,19. E por causa de um homem, Jesus Cristo, todos foram salvos. Todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador recebe a salvação. Mas Jesus, Ele venceu a morte e Ele nos deu vida eterna através da obediência. A obediência nos abençoa. E Deus, Ele quer hoje nos abençoar grandemente. Você já parou para pensar o que significa ser abençoado, receber bênçãos de Deus? Bênção significa um presente, um favor divino, tanto com bens materiais como bênçãos espirituais. Mas nós só receberemos a bênção através da obediência, porque Deus é justo. Deus, Ele fez a sua palavra, deixou ela para nós. Mostrou o caminho que é Jesus. E todo aquele que obedecer o que Jesus ensinou será abençoado. E hoje, Deus me mostrou que muitos de nós ainda sofremos, porque recebemos Jesus como Senhor e Salvador, mas ainda não vivemos uma vida em obediência à palavra de Deus. Aceitamos Jesus como Salvador, mas ainda não o recebemos como Senhor, aquele que manda em nós, aquele que nos tem como seus. E ainda vivemos a nossa vontade. E a nossa vontade, a nossa natureza normal é pecadora. Lutamos contra o pecado. Ou o Espírito de Deus vai prevalecer sobre nós e viver em nós e através de nós, ou a nossa natureza humana que é caída, corrompida por conta do pecado. Mas afinal, o que é obedecer? Você já parou para pensar no significado dessa palavra? No hebraico, que é o original, literalmente significa dar ouvidos. Quando Deus pede obediência a mim e a você, nada mais é do que dar ouvidos à sua palavra e praticar. Não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Esse é o segredo para uma vida abençoada, para uma vida plena, próspera, feliz. Não quer dizer que os nossos problemas vão acabar. Não vamos vender um evangelho, as boas novas, de forma mentirosa. Mas quer dizer que nada vai nos faltar porque temos o Cristo. E Ele supre todas as nossas necessidades.
Ele nos traz a paz em meio à guerra. É sobre isso que estamos falando. E eu quero te dizer que realmente ser obediente, viver em obediência a Deus não é fácil. Não é fácil porque dentro de nós há um coração, há sentimentos enganosos. E quando nos deixamos ser levados por esses sentimentos, grande é a possibilidade de escolhermos errado. Hoje Deus está nos chamando para dar ouvidos a Ele. Obedecer é ouvir. Quando somos filhos, escutamos o pai e a mãe e damos ouvidos e praticamos aquilo que eles nos ensinam, estamos obedecendo. Quando estamos no trabalho, na empresa, temos um superior e damos ouvidos e o obedecemos, estamos obedecendo. Quando vamos numa nutricionista e ela nos passa orientações para a nossa saúde e praticamos, estamos obedecendo. E você precisa concordar comigo que quando obedecemos, a bênção vem sobre nós. Colhemos os frutos da obediência. Quero citar 2 exemplos de pessoas na palavra de Deus que foram obedientes e que nos ensinam muito. Primeiro, Abrão. Em Gênesis 12, mostra o momento em que Deus chamou ele e disse: Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E assim foi, Deus cumpriu tudo isso na vida de Abrão. Mas houve um chamado e houve uma decisão de Abrão obedecer. Ele saiu da sua terra, do meio dos seus parentes. E de repente hoje Deus está te chamando para sair da sua terra. Mas esse sair da sua terra não necessariamente seja para sair daqui para um outro país, para um outro estado. Mas sair da sua terra de atitudes e ações que ainda não glorificam o nome de Deus. De repente, sair do meio de amizades que te afastam da presença do Senhor. De repente, a sua terra são práticas que você já entendeu que é pecado, mas você continua vivendo nisso. E quando Deus, Ele falou para Abrão sair dessa terra, sair desse local, Ele não falou para Abrão exatamente para onde ele deveria ir. Ele falou que mostraria para ele no caminho. Muitas vezes começamos a barganhar com o Senhor. Deus, se o Senhor fazer isso, eu vou fazer isso. Se o Senhor confirmar tal situação, eu vou fazer tal situação, mas Deus já te chamou. E você não confia no chamado de Deus para sua vida. Abrão só viveu o que viveu e só recebeu as bênçãos de Deus porque obedeceu a um chamado, sem compreender completamente o destino. O chamado do Senhor para as nossas vidas é para ser salvos, para a salvação. E vamos caminhando rumo à salvação, rumo ao céu. Quero te lembrar que Jesus é a porta. Quando o recebemos como Senhor e Salvador, entramos na porta, entramos no caminho. Há um caminho a ser percorrido. E muitos esquecem disso e apoiam-se na graça sem viver em obediência e estão sendo enganados. Porque a palavra, em muitos versículos, nos lembra que devemos perseverar até o fim, para não perder a nossa salvação.
Assim como o Senhor prometeu a Abraão bênçãos materiais e espirituais, essas promessas feitas a Abraão se estenderam a nós. Jesus Cristo veio da linhagem de Abraão e através de Jesus entrou a salvação. A segunda pessoa que eu quero falar é sobre Jesus, mas antes quero te mostrar algo bem importante. Em Gênesis 12:3 diz: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Quando vivemos em obediência na palavra do Senhor, Deus faz justiça. Ele abençoa os que nos abençoam e Ele amaldiçoa o que nos amaldiçoa. A nós cabe amar o próximo, amar a todos, segundo Jesus. Amai uns aos outros, inclusive os inimigos. E é Deus quem fará justiça. E através da vida de Abrão, um homem obediente a Deus, que ouviu o chamado e confiou por fé, ele é conhecido como o pai da fé. Fé é convicção de fatos que não se veem. Ele não enxergou, mas ele confiou, obedeceu. Deus cumpriu tudo o que lhe havia prometido. E através da vida dele fomos abençoados com a vida de Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo e através de Jesus fomos salvos. Houve a salvação. Em Filipenses 2:8 diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é o maior exemplo de obediência. Jesus Cristo, ele era um homem como nós, sentia dores como nós, tinha sentimentos como nós. E ele escolheu viver a vontade de Deus. E ainda que no Getsemane ele tenha clamado a Deus que, se possível, afastasse aquele cálice, ele foi até o fim. E o Senhor está nos chamando para viver esse nível de obediência. E de repente, nesse momento, algumas pessoas pensem, né? É impossível, Camila. Jesus era Deus. Eu sou homem, eu sou falho, eu sou pecador. Sim, nós, na nossa natureza humana, é impossível. Mas eu quero te lembrar que Jesus, quando subiu, enviou o Santo Espírito dele. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus vencem, porque ele é vencedor. Porque ele vence sobre o pecado que existe em nós. O amor de Cristo nos constrange. Ele nos amou tanto no momento em que nós não merecíamos nada. Hoje, graças a Ele, eu tenho certeza que olhamos para nós e vemos, nossa, eu sou outra pessoa. Claro que somos outra pessoa, porque não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vive mais você, Cristo vive em você. Mas Ele nos amou quando em nós não havia nada de bom. E por conta dessa obediência que Ele teve, de entregar-se na cruz por mim e por você, recebemos a salvação. Fomos salvos da morte. A morte entrou através de um homem. E através de um homem, Jesus, o Cristo, entrou a vida eterna. Entrou a nossa reconciliação com Deus. Hoje nós temos livre acesso a Deus. E o que fazemos com esse acesso? Conversamos com o Pai, desfrutamos da bondade de Deus, já estamos vivendo o reino dele aqui na terra, porque já recebemos o reino através de Jesus. Começa aqui. E buscando finalizar,
o porquê é tão importante vivermos em obediência. Porque é tão importante dar ouvidos às instruções de Deus, que você vai aprender lendo a sua Bíblia, indo na igreja, ouvindo a pregação, ouvindo o ensino do pastor. Por que é tão importante? Porque a obediência gera bênção. A obediência, nossa obediência, estende a salvação às outras pessoas. O sacrifício que Jesus fez foi há mais de 2000 anos atrás. Naquela época as pessoas conheceram o Cristo através dele, viram e viveram a história. Hoje as pessoas conhecem a Cristo através das nossas vidas, quando vivemos uma vida santa, separada, em obediência à vontade de Deus. Vou pincelar brevemente a obediência, que é tão simples para falar, mas nós compreendemos a dificuldade de vivê-la por conta do nosso coração, que é enganoso e que é ruim. O que há de bom em nós vem de Deus. Viver em obediência é amar o próximo quando não merece ser amado. E esse próximo inclui familiares, amigos, chefes, colegas, vizinhos. A obediência inclui perdoar quem não merece perdão, como eu e você fomos perdoados. A obediência inclui em falar a verdade, ainda que essa verdade nos conduza à fornalha, ainda que essa verdade nos conduza à cova de leões. Não mentir, porque mentir é pecado. Viver em obediência é não negar a Cristo, quando o mundo está praticamente nos obrigando a negá-lo, querendo que nós venhamos a concordar com ideologias que vão totalmente em oposto à vontade de Deus para o homem e para a mulher. Viver em obediência, fazer a vontade de Deus, ainda que eu chore e peça para Ele afastar essa vontade. E não é fácil, mas essa obediência vai estender a salvação à vida de mais pessoas. A obediência glorifica o nome de Deus. A obediência nos conduz à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Meus irmãos, hoje é dia de sair da sua terra. O Senhor te diz: sai da tua terra. Deixa essas práticas que não me agradam. Pare de fazer isso que você já sabe que é errado, que é pecado. Abandone essas pessoas que te afastam de mim. Deixe-as vivendo onde elas estão e ouve-me e segue-me. Qual é a terra que você precisa deixar? Obedeça ao que Deus está te pedindo e tu serás abençoado. O Senhor não vai te deixar sem terra, Ele vai te guiar, Ele vai te mostrar para onde você vai ir. E lá você será abençoado. E lá você será próspero, você será feliz, porque a bênção de Deus traz felicidade. Saia da terra e seja obediente até a morte de cruz. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje. Ser obediente até a morte de cruz é matar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos achismos. Eu li, mas eu acho que, se você leu, se está na palavra de Deus, o que nós achamos não tem valor. A palavra de Deus é a verdade, é lâmpada para os nossos pés, é o que nos guia. Obedeça o que Deus tem ensinado. Se é para perdoar, perdoe. Se é para andar uma milha a mais, ande. Se for necessário, dê sua capa. Quando ficar difícil de perdoar, quando Deus mandar perdoar, lembre que Deus te perdoou de todos os pecados, não importa o que você fez. Você adulterou, você roubou, você matou, você abortou, não importa, Deus te perdoou.
E daí eu te digo, quem somos nós para não perdoar ofensas de alguém? Não perdoar o mal de alguém? Não somos ninguém. Somos filhos e filhas obedientes que escolheram viver a vontade de Deus e o reino de Deus nessa terra. Quero te dizer que quando entregamos-nos como Jesus, quando somos um sacrifício vivo, porque Jesus precisou ir até a morte. A nossa morte são as práticas. Não é a nossa carne, literalmente, que vai morrer. Exceto mártires, pessoas que morrem por conta da fé, mas eu creio que não é o nosso caso, o caso de quem está ouvindo essa mensagem. Quando nos tornamos um sacrifício vivo, vidas são alcançadas para Jesus. Não é o que eu prego, o que eu falo, é o que eu vivo. Viva Cristo e o Senhor vai te usar como um meio para alcançar mais vidas para o reino, para a vida eterna. Eu creio que essa palavra te abençoou, que essa palavra te ensinou, e eu quero orar por você nesse momento. Querido Deus, eu te agradeço pela oportunidade de ministrar a tua palavra, pela oportunidade de ensinar os meus irmãos, pela oportunidade de com a minha boca abençoá-los. E eu te peço, Pai, que todo aquele que ouviu essa mensagem seja tocado pelo teu Santo Espírito. A tua palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus. Que o teu poder, Senhor, se manifeste na vida de quem me ouviu. E que essa pessoa, Senhor, ela possa viver em obediência e colher e comer os frutos de uma vida obediente a Ti, porque Tu és fiel, Senhor. Traz a paz para o coração de quem me escuta, a confiança de que o Senhor já a perdoou de todos os seus pecados e o recomeço de uma nova história a partir desse momento. É o que eu te peço em concordância com esse irmão, com essa irmã. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou dessa mensagem, te convido a inscrever-se nesse canal, compartilhe essa palavra com alguém e, querendo o Pai, até o próximo vídeo.